para falar a respeito destes temas aqui no Brasil, e o produtor rural brasileiro ele precisou vender soja, né? Precisou vender já no final de março, mas principalmente em abril, porque as contas estavam vencendo, não vale muito a pena do ponto de vista financeiro tentar carregar essa soja para buscar um preço um pouco melhor, e o que aconteceu foi uma oferta também mais elevada e ajudou a dar uma derrocada nos preços. Para falar a respeito do cenário atual, nós vamos conversar ao vivo agora com Wlamir Brandalize, ele que participa conosco. Se eu não estou enganado, o Brandalize está em Cuiabá, que a nossa equipe está apontando aqui para nós. O Brandalize está andando bastante pelo estado do Mato Grosso. Brandalize, obrigado por você estar conosco aqui mais uma vez, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E em diversas oportunidades, Brandalize, você sinalizou que o produtor rural precisava estabelecer ali um programa, né, um projeto de vendas dessa soja. E nisso, quando ele não fez, ele perdeu várias oportunidades de preços melhores, preços mais interessantes para colocar esse grão no mercado. O cenário que hoje nós temos para a soja, vou começar falando da oleaginosa, é bastante complicado, o produtor muito descontente com os preços. O que dá para dizer, Brandalize, deste cenário atual para o comércio de soja brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o que a gente temia e projetava aí nos meses anteriores acabou acontecendo, né? O produtor acreditando que o mercado ia dar uma virada e veio segurando, e agora tem as dívidas de final de abril para quitar, né? A corrida de venda, semana passada produtores venderam mais de 3 milhões de toneladas, acaba forçando muita venda, né? Essa semana a gente acredita que mais umas 3 milhões de toneladas serão vendidas pelos produtores para fazer o caixa aí de pagamento de dívidas de final de abril. É muita oferta, nós temos grandes problemas na logística, nós temos problemas nos portos, não conseguem embarcar mais. Esse é o fator que agora está pesando, né? E nós vamos demorar muitas semanas ainda para dar fluxo aí, Fabiano, nos portos, para dar condição de a gente sair de prêmio negativo para prêmio positivo, né? Esse atraso na comercialização é um peso muito forte, né? E o atraso dos embarques, né? Nós começamos a embarcar efetivamente em março, né? Fevereiro foi fraco, janeiro foi fraco, houve atraso no início da colheita, agora a colheita está avançada já para a reta final e acumulando muita oferta, então é um peso bastante complicado na mão do produtor e não tem muita alternativa nesse momento aí, Fabiano, está nesse rumo mesmo. Brandalize, você que tem andado aí pelas áreas de produção do Brasil, principalmente no Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país, eu até costumo falar que individualmente é o maior produtor de soja do mundo, o estado do Mato Grosso. Como é que o produtor do estado mato-grossense ele tem lidado com algumas questões que são relacionadas aos custos de armazenagem, custos logísticos? Ele tem conseguido administrar este cenário, também pensando na entrada de uma colheita grande de milho também? Olha, o produtor no Mato Grosso, eu participei de todas as grandes feiras no Mato Grosso, né? A última encerrou agora no sábado, aí lá em Sinop. E então o produtor está muito assustado, carregou muito o grão também para frente, para negociar para frente, mas o Mato Grosso ele está mais adiantado perante os demais estados. No Mato Grosso hoje já tem uns 60% da soja negociada, mas mesmo assim ainda existem uns 20 milhões de toneladas de soja parado lá, e agora está essa situação da chegada da safrinha, né? Está chovendo bem, chovia no sábado, ali em maior parte das regiões produtoras, tá com chuvas para essa semana. É uma super safrinha, as apostas são de 50 milhões de toneladas ou mais só de milho ali no Mato Grosso. Então isso vai pesar também nas próximas semanas, quando começar a colheita lá no final agora de maio, mais começo de junho, que vamos ter colheita. O mês de junho vai ser um mês de muita colheita de milho, e isso vai acumular também junto com essa soja que está parada ainda, né? O produtor ainda está acreditando que o mercado melhore um pouco, mas as vendas são bem pontuais, e isso acaba trazendo mais pressão para o mercado mais calmo à frente, né? Quanto mais deixar para negociar para o futuro, mais oferta vai ter lá na frente, no meio do ano, e vai atrapalhar a retomada das cotações, né? Isso é um gargalo difícil
para o produtor administrar. Nós fizemos as contas aqui, Fabiano, só para te dar um dado aqui do escritório. Se nós tivéssemos os prêmios zero, não prêmios que nem hoje, o prêmio de maio está 215 negativo. Se a gente pegar a média do prêmio de março até julho, que é o período de maior volume, nós teremos prêmios perto de 200 negativo. Então, se a gente pegasse esse prêmio negativo e nós tivéssemos esse prêmio negativo, tá? Porque tem muito navio esperando, navio de 40 dias esperando, navios que vai esperar 50 dias, e isso acaba refletindo no valor desse prêmio aí negativo, né? Tudo que o navio fica parado e a gente tem que indenizar o navio, automaticamente é o prêmio que vai pagar e o produtor que fica com a conta, né? Nós fizemos os cálculos, se nós tivéssemos portos eficientes como são os americanos, que navio chega, atraca, carrega, vai embora, e nós tivéssemos prêmio zero, não precisava nem ter prêmio positivo. Nós íamos nesses 4 meses mais importantes aí do ano da soja, a conseguir 3 bilhões e 680 milhões de dólares, ou seja, entraria nos cofres brasileiros 18,7 bilhões de reais. Esse dinheiro quase dá para fazer toda a reestruturação e ampliação dos portos. Desde num ano só nós estamos perdendo quase dobrar para um dinheiro que dá uma capacidade, quase dobrar a capacidade de embarque brasileira para fazer novos terminais de embarque. Então veja como é que nós estamos travados e o milho vai chegar aí e vai encontrar o mercado travado também, né? Então esse é um gargalo importante aí que nós vamos ter que começar a resolver, senão cada vez o produtor vai pagar mais a conta, né, Fabiano? E esse posicionamento desse estudo de vocês, Brandalize, ele é importante porque mostra o aprofundamento dessa crise brasileira, é recurso que pode ser utilizado para melhorar a própria logística. Posteriormente, o mesmo recurso pode ser aplicado das mais variadas formas de contribuição para a sociedade no meio geral, que é o papel que todo o governo tem, não estou falando de um governo específico, mas de todos, que acabam por não ter essa execução e não conseguir ter clareza do motivo que é necessário ter mais recurso dentro do país, por parte dos produtores, nos municípios, interiorizando esse dinheiro e mais recursos também nos cofres do governo que poderia estar utilizando para reformar, primeiro, arrumar os portos e posteriormente aplicar em outras questões. Enfim, né, nós temos algo que está há anos para ser resolvido e que acaba por não ser feito. Brandalize, eu estava conversando com alguns ex-colegas do curso de Economia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e um deles perguntava o seguinte, meu amigo Renan, se a escala no Brasil com a produtividade da soja, ela não conseguia absorver os impactos iniciais, pelo menos de uma oferta maior. Mas a gente não está falando apenas de uma oferta maior de soja, não é isso, Brandalize? Nós estamos falando também de perda de valor por conta de questões que são estruturais. É isso? É esse o pensamento? Exatamente. O problema hoje é estrutural, é nossa logística completa, aí desde a produtor, e aí a gente tem que abordar que a questão da armazenagem também, né? Se nós tivéssemos armazéns suficientes para segurar a safra por mais tempo, num armazém de qualidade, para não perder qualidade de grão, e recebesse uma safra de milho com armazéns também estruturados, certamente nós teríamos mais condições de distribuir esses embarques por um período mais longo, né? E no caso da soja, nós estamos muito concentrados, né? Vai de março a julho, o pico das exportações, e depois, agosto em diante, começa o milho, né? Em função da nossa limitação de porto, né? Hoje dá para dizer que nós temos uma limitação perto de 18 milhões de toneladas por mês, e esse mês de abril, que termina a semana, só na soja nós teríamos que estar exportando perto de 20 milhões de toneladas para começar a desafogar. E as indicações da ANEC que nós vamos exportar 15,200. Então vai ficar um volume grande para exportar em maio, que era para ter exportado agora em abril, ou que era para ter exportado em março. Os navios ficam parados, ficam esperando. E o navio hoje ele custa de 30 a 50 mil dólares por dia quando ele fica parado. E a maioria está ficando de 30, 40, até 50 dias parados. Então é muito dinheiro que tem que indenizar o navio, que sai dos cofres do produtor no interior, que nem você citou. Se o produtor estivesse recebendo aí R$20 a mais por saca, ele estaria investindo aí no interior, as cidades do interior teriam mais dinheiro, estaria girando mais a economia, mais impostos, que nem você citou, para os governos. E nesse ano nós estamos sentindo, e se não tiver
uma solução muito rápida com relação principalmente aos portos, o produtor vai continuar encarando no período da colheita de prêmios negativos, ou seja, desvalorização do grão e perdendo valores que ele poderia estar captando aí para usar na tecnologia, maquinário, em estrutura, né? Brandalize, vou encerrar agora trazendo uma última pergunta para você, já no ambiente internacional. Na semana passada, na quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, à tarde, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe um novo corte sobre a sua estimativa de produção na Argentina. Isso mexe, de certo modo, principalmente com o complexo soja. E ainda temos aqui essa questão das exportações para a Europa, corredor e a ameaça da Rússia, inclusive, para travar esse cenário. Como é que isso tem influenciado os negócios com milho, com soja, com trigo também, que acabam sendo influenciados e são produzidos aqui no Brasil? Olha, Fabiano, a questão vamos pegar lá da Rússia com a Ucrânia, onde que é o gargalo maior, né? Ali que tem o corredor de exportação liberado aí, segundo o acordo da Rússia com a Ucrânia e da ONU, que participou dessas negociações. A nova fase aí de embarques termina agora no dia 18 de maio, né? Então, a partir de 18 de maio, teria que fazer um novo acordo entre Rússia e Ucrânia para continuar o canal de escoamento livre ali no Mar Negro, né? O Putin aí no começo da semana passada andou falando aí que em função do mercado financeiro internacional, principalmente Estados Unidos, não terem liberado os recursos aí aos bancos russos que exportam o grão, que é a questão da compensação financeira aí dos bancos internacionais, ou seja, a compensação não está caindo na mão dos exportadores de grãos da Rússia. Então, aquele dólar que chega, ele estava sendo bloqueado na compensação internacional, e o Putin alegou que os bancos russos financiam a exportação local e não estão tendo esse dinheiro de volta, porque era um acordo com a ONU que o dinheiro da exportação de alimentos, que de grãos e óleos, no caso de óleo de girassol, eles estariam sendo pagos normalmente, porque é um acordo com a ONU para não ter escassez de alimentos no mundo. Só que o Putin andou reclamando que se os países que dominam as compensações internacionais não liberarem esses recursos, a partir de 18 de maio pode ser bloqueado aí o canal de escoamento. Então, daí há uma reversão. Daí o trigo que veio em queda nas últimas semanas pode subir, porque a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, a Ucrânia é grande exportadora de trigo e milho. E aí, para a saída de grãos ali da Ucrânia também, automaticamente pode ser um fator de alta. Mas o próprio Putin, na quarta-feira passada, ele andou dizendo, por enquanto está tudo certo, vamos ver aí para frente. A questão é que ele está batendo, né? Ele está batendo para tentar ver com que os bancos, os russos, recebam os valores das exportações. Então, essa é uma crise que está acontecendo. E a Ucrânia, nesse inteirinho aí, nesses últimos dias, está tentando fazer exportações aí de grãos pelos outros países da União Europeia, né? Que ele normalmente não teria como passar aí pela Polônia e exportar nos portos poloneses. Mas a própria Rússia está colocando isso aí porque o porto polonês que sai no Mar Negro, ele também só fica ali sobre a fiscalização da Força Naval Russa. Então, os russos podem colocar minas em qualquer lugar lá porque eles dominam o Mar Negro. Então, isso pode ser um fator lá no meio de maio, quando está vencendo, dia 18 de maio, essa programação. Os ucranianos estão tentando escapar por todos os lados, mas não é fácil. O grosso sai por ali mesmo, Mar Negro, né? Então, e a própria Europa não tem como absorver esses grãos ucranianos, porque no caso do trigo ucraniano, a própria Europa ela é autossuficiente ali, né? Então não tem como tá pegando mais grãos, né? Então é uma queda de braço. Vamos ver o que vem pela frente. Pode ser até que respingue até positivamente nas cotações para o Brasil aqui, que o Brasil tem interesse tanto no milho como no trigo, né? Tá certo, Vlamir Brandalize, eu agradeço sua participação. Um grande abraço a você. Um abraço, boa semana aí, Fabiano, para todos.